Olá, queridos! Que bom estamos aqui de volta mais uma vez com uma reflexão para o seu coração, para a sua vida. E eu quero aproveitar, já te pedi aí, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha, vai lá, se inscreve, ativa o sininho lá para você receber as novas mensagens, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra no livro do profeta Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 7, que diz assim, ó: Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ah, amados, esse texto ele fala muito conosco, muito, muito mesmo. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas vivem de aparência. Nós estamos numa época em que, parece aquela história, né? Vale quanto tem, quanto demonstra que tem. E tem muita gente hoje vivendo de aparência. Tem muita gente que na frente dos outros, é um carinho. Por exemplo, tem pessoas, vou trazer para nós agora, que dentro da igreja é uma coisa, é uma pessoa santa, tranquilão, não é? Mas quando ele sai dali, ele muda totalmente de personalidade, de atitude. Tem filhos que parecem ser bons filhos, mas em casa só a mamãe sabe quem são eles, na verdade. Também tem esposos que é da mesma forma, tem esposas que é da mesma forma. Então, nós vivemos numa época em que as pessoas vivem de aparência. E toda aparência, toda máscara, um dia ela cai. Até essa que a gente está usando agora por conta da Covid, ela vai cair, ela vai passar, em nome de Jesus. Mas esse texto, ele traz para a gente uma visão, quando Samuel ele vai ungir a Davi como rei de Israel. Ele tem uma palavra de Deus para ir na casa de Jessé, lá em Belém, e dos filhos de Jessé, Deus não disse o nome dos filhos, mas disse que entre os filhos teria um que seria o rei de Israel. E quando ele chega lá, a primeira coisa que Samuel faz é apresentar os homens, os fortes, né? E aqueles que eram corpo atlético, né? Talvez marombado. Mas aí quando Samuel olhou e viu o primeiro, disse, é esse. E aí Deus fala essa palavra: ei, calma, esse não. Porque eu o rejeitei. Presta atenção nisso, queridos. A Bíblia diz que Deus o rejeitou. E aí Samuel fica preocupado e diz, cadê os outros? E começou a aparecer outros e outros, quando não tinha mais filhos. Ele falou, acabou os filhos, acabaram-se os filhos. E aí Jessé fala, não, tem um pequenininho, tem um mocinho, tem um ali que ninguém dá nada por ele não. Está lá no campo, está lá cuidando das ovelhas. E aí ele fala assim, manda buscar esse, porque é esse que eu quero falar com ele. E quando ele entra, o Senhor brada no coração, o Espírito brada no coração dele e diz assim, esse é o escolhido. Amados, Deus não nos escolhe pela nossa aparência, Deus não escolhe o homem pelo seu poder social, pela sua posição, pelo seu poder financeiro, pela sua pela quantidade de pessoas ao seu redor, pela sua influência, não. Deus escolhe pessoas pelo coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Então tenha muito cuidado, porque de Deus ninguém foge, Deus sabe. Eu posso aparentar uma coisa, eu posso chegar na igreja e aparentar um crente, um santo, e por dentro eu ser um lobo. Você sabia disso? Você também pode viver isso. E eu quero dizer para você que toda máscara cai. E o Senhor disse assim, olha, eu o rejeitei. O problema aí todo nesse texto não é o fato das pessoas aparentarem ser o que não são. Mas o perigo desse texto é porque Deus falou assim, eu o rejeitei. E deixa eu te falar uma coisa. Isso é sério, não é? Ser rejeitado diante do Senhor. Ser rejeitado pelo Senhor. Isso é muito complicado. E muitas vezes nós estamos preocupados em agradar o homem.
Muitas vezes a nossa preocupação, sabe qual é? É fazer com que as pessoas vejam em nós algo diferente, mas que na realidade nós não somos isso. Não somos. Muitas vezes dentro de nós há uma natureza ruim. Deixa eu contar uma historinha para vocês, para eu fechar essa reflexão. Conta-se que, isso é uma fábula, disse que existia um animal, um boi, que queria atravessar um lago e estava chovendo, e o boi ia atravessar aquele lago de um lado para o outro. E aí uma cobra que ia passando disse assim: ô meu amigo, deixa eu ir nas suas costas, deixa eu passar aqui por cima de você. E o boi falou: não, você vai me picar, você vai me morder. E ela disse: não. Alguns contam essa fábula também com o escorpião, né? É uma fábula, é uma história. Mas disse que ela vai em cima do boi, o boi: tá bom, eu vou atravessar você, vou levar para o outro lado. E quando ela vai no meio, antes de chegar no final, ela fica: eu mordo ou não mordo, eu pico ou não pico esse homem, esse animal. E aí ela vai, antes de terminar, a cobra dá uma ferroada no animal. E aí o boi fala para ela: mas você fez isso, né? Você disse que não ia fazer nada. Ela disse assim: mas é o meu instinto, é a minha natureza. Então deixa eu falar para você, tem muitas pessoas que por fora é uma coisa, mas a natureza é outra. E Deus não está preocupado com o seu estereótipo. Deus está preocupado com a sua essência, Deus está preocupado com o seu coração, Deus está preocupado com quem você é verdadeiramente. Um dia eu li um livro que tinha como título, assim, um título bem sugestivo, diz: quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está só? Quem é você? Aí você se revela, aí você mostra a sua natureza. Por isso que nesse texto Deus fala para Samuel: não olhe para a sua aparência, porque tem muita aparência. Tem gente que é muito bonito, fala bonito, ele tem uma expressão bonita, e tem corpo bonito, mas dentro ele é podre, ele é maldoso, ele é iracundo, sabe? O Senhor diz: eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está por fora, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o meu e Deus conhece o seu coração. Então reflita sobre isso e que o Senhor te abençoe nesta noite, nesse dia, nessa tarde. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas eu quero a minha oração. Eu desejo que você seja abençoado com essa palavra no nome de Jesus. Compartilha também com outras pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo.